conhece as vereadoras e os vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Está começando agora o programa Mandato em Pauta aqui na TV Câmara, no canal 18.2 da TV Aberta. Nesse espaço, você conhece um pouco mais sobre o trabalho dos parlamentares aqui da Casa Legislativa. Neste programa, estamos recebendo a vereadora Alice Carvalho, do PSOL. Vereadora Alice, muito obrigada por a senhora estar aqui. A senhora que é estreante, né, neste mandato, a vereadora mais votada entre os parlamentares que colocaram o nome à disposição. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, é um prazer recebê-la. Obrigada, prazer é meu. Vereadora, eu quero começar lhe perguntando como é que foi esse primeiro semestre para a senhora, né, se adaptando a essa nova rotina parlamentar. É como a senhora esperava? É um pouco diferente? Fala um pouquinho dessa mudança de rotina e essa adaptação. Acho que a dinâmica da militância da rua para a institucional é um pouco diferente, né? A gente acaba sendo um pouco absorvido aqui pelo espaço, são muitas as demandas burocráticas e conciliar um pouco com tudo isso, às vezes fica um pouco difícil, mas acho que a gente conseguiu se adaptar, conseguiu fazer essa conciliação, né, das atividades nas ruas para as atividades no parlamento e conseguimos tocar bastante projetos aqui dentro da institucionalidade e seguir também com a nossa militância para além do parlamento. E como é que foi essa mudança de lugar, né? Volta e meia a senhora estava aqui no plenário, nas galerias, se manifestando por assuntos relevantes para a comunidade, lutando pela comunidade. Agora a senhora está lá na mesa, né, da vereadora Alice, e tem o espaço da tribuna, né? Tem muito mais espaço para poder se manifestar, se comunicar com o público e reivindicar aquilo que a senhora acredita que é importante. Como é que foi para a senhora essa mudança de lugar? Apesar das lutas serem as mesmas, de fato, né, estar dentro do parlamento, sendo eleita e sendo a eleita com a maior votação, acho que dá uma legitimidade diferente, né? A gente tem um espaço de fala, a gente tem um espaço para debater, discutir, desornar dos projetos que aparecem e que vão reverberar na nossa sociedade. A gente também tem espaço para fazer proposições significativas, né? Para colocar o debate em pauta na nossa cidade. Então, acho que a gente conseguiu um avanço muito significativo para a nossa militância e, claro, a luta que eu fazia nas galerias também vai ser a luta que eu vou fazer dentro, né, do parlamento, agora ocupando uma cadeira enquanto vereadora. E eu sempre digo que o pessoal colocou aquele vidro, né, aquela separação entre a galeria e as cadeiras dos vereadores, principalmente depois que a gente ocupou a Câmara, né? E para tentar, de alguma maneira, impedir o acesso da população, dos militantes, né? De quem fazia suas manifestações, e agora nem essa parede, né? Nem esse vidro é capaz de nos barrar aqui dentro. Que simbólico, né? Essa sua percepção, né, do espaço físico e da sua ocupação, digamos assim, né, pelo voto popular dentro da Câmara de Vereadores, né, ali fora da galeria. Vereadora, como é que está sendo a sua comunicação com os militantes, com aqueles que lhe elegeram e também com a comunidade em geral? A senhora costuma mais conversar por rede social ou no tete-a-tete? A gente utiliza bastante as redes sociais, claro, porque ela tem um alcance muito maior, inclusive, do que a gente pode imaginar, né? Tanto os vídeos quanto as mensagens que a gente recebe cotidianamente. Então, a gente sempre busca dar uma resposta, né, para as pessoas que nos mandam essas mensagens e também divulgar um pouco do nosso trabalho naquele espaço, fazer as denúncias que a gente acha necessário e também como a gente está tocando o trabalho aqui dentro. Mas, claro, a gente não deixa de fazer as nossas panfletagens, de ir para o calçadão, de ir para os territórios, não só os que nos chamam, mas que a gente também acha que tem demandas que merecem ser trazidas para cá, né? Então, a gente tenta fazer essa conciliação desses espaços para dialogar com a população.
A senhora já no primeiro ano de mandato é presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, né? Uma comissão muito importante da casa que recebe muitas demandas e a população vem muito aqui, né? Reivindicar e dizer o que está precisando, como é que está sendo mediar, né? Porque muitas vezes o papel da comissão é mediar o assunto com o executivo, né? Então a comissão traz o assunto e a comissão leva para o executivo, traz os secretários aqui para ver o que é possível fazer. Como é que está sendo esse trabalho de mediação, que eu acho que dá para chamar assim também? Essa comissão ela tem um papel muito importante, né? Tanto porque tem tudo a ver com o nosso mandato, mas também por várias questões que foram trazidas, né, a partir da população. Demandas como a questão das pessoas em situação de rua, de violência doméstica, a questão também das cozinhas solidárias que apareceram, de moradia, de racismo, né, nos espaços de trabalho. E a gente procurou ouvir as pessoas que passaram por essas situações. A gente também chamou o secretário de Desenvolvimento Social, por exemplo, para nos dar algumas respostas, né? Chamamos os delegados, movimentos sociais e tentamos fazer essa interlocução. Acho que a gente teve uma boa resposta em relação às pessoas em situação de rua, que a gente conseguiu mais espaço na casa de passagem, né, mais lugares. A gente também conseguiu conversar a partir, né, de moradores que ocupam a Jockey Club. A gente também trouxe eles, conseguiu conversar com eles e com o secretário e também fazer com que fosse suspensa a reintegração de posse por pelo menos 6 meses. A gente também escutou o caso de racismo em uma farmácia. A gente conseguiu fazer interlocução com a delegada, né, para ver como a gente poderia também dar um auxílio, além de casos de LGBTfobia, entre outros, né, que falam justamente sobre a garantia de vida digna das pessoas na nossa cidade. Então, acho que está sendo um espaço muito bacana para dar a voz, né, para setores mais oprimidos, explorados da nossa cidade e também um espaço que a gente pode fazer essa cobrança com maior legitimidade para o Poder Executivo dar uma resposta. E dentro da comissão, no segundo semestre, quais os assuntos, né, a comissão pretende desenvolver? A gente está pensando no início a questão das mulheres, né, por conta do alto índice de feminicídio no nosso estado, pensando também a questão das medidas protetivas, né, que a gente precisa dar uma atenção e retomar a questão das pessoas em situação de rua, né, porque é algo que tem aparecido nas plenárias também, né, nas sessões ordinárias e que, por mais que a gente tenha conseguido avançar, ainda precisa de mais políticas públicas, né, para essas pessoas. Pensar a questão da saúde, de uma alimentação, né, da segurança alimentar e inserção no mercado de trabalho também. E acho que vão aparecer também questões relacionadas à juventude, né? Como é que a gente pode também fazer com que a juventude da nossa cidade consiga ter melhores espaços de cultura, lazer, de inserção no mercado de trabalho e, com isso, também ter uma qualidade de vida melhor, né? Vereadora, a questão da juventude, né? Conversávamos aqui no off e eu lhe perguntei uma questão que eu tenho curiosidade em saber, mas eu acho que quem assiste também, né? Sendo a senhora uma das vereadoras mais jovens, né? Somente atrás do vereador Lorenzo, a senhora sofre algum tipo de preconceito ou então algo do tipo que lhe deixa desconfortável pela sua idade, né? Alguém mais experiente dizendo, não é bem assim, ou não respeitando muito a sua opinião, as suas proposições? Acho que ocorre de respeito por várias questões, né? Da sexualidade, do gênero, da cor, mas eu vejo que em relação a ser jovem há muito descrédito, né? Como se eu não tivesse o conhecimento para estar ocupando o lugar que eu ocupo. Sempre escuto, ao invés de me chamarem de Alice, me chamar de guriazinha, ou falarem que, na verdade, eles têm mais experiência. E, de fato, né, o que eu tenho de vida provavelmente é que eles têm de carreira política. Mas eu também tenho total convicção que eu tenho formação, que eu tenho vivência e que o partido me dá o suporte necessário para que eu esteja ocupando o lugar que eu estou ocupando hoje.
Vereadora, e o fato de ser mulher influencia também, ser uma mulher negra ainda? Acho que influencia totalmente, né? Primeiro porque nós não estamos acostumados a estar nesses espaços, né, de poder, decisão. Então, de alguma maneira, no início, por mais que eu fosse militante, já estivesse aqui em outros momentos nas galerias brigando e gritando, de alguma maneira a gente precisa reconhecer, né, o terreno. E eu acho que também tem esse descrédito, né, tem essa subalternização das pautas que eu trago, né, tem essa deslegitimação. Mas é como eu digo, né, se a gente não ocupar esse espaço, eles vão continuar falando sobre nós, vão continuar colocando as nossas pautas em segundo plano, então a gente também precisa se colocar, né? Pensar naquelas que vieram antes de nós e que de alguma maneira nos fortaleceram para que a gente estivesse aqui hoje e pensar também nas sementes que a gente vai deixar para que consigam outras mulheres negras escolher no futuro. Vereadora, eu vou entrar um pouco nos seus projetos agora. A senhora tem um projeto que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas transgêneros e travestis nos concursos públicos aqui de Santa Maria. É uma novidade aqui na região, enfim. Por que a senhora propõe esse projeto? Esse projeto ele partiu de uma demanda dos movimentos sociais LGBTQIA+, de Santa Maria. A gente tem o Fórum da Diversidade aqui do município, onde eles fizeram uma carta de reivindicações e uma dessas reivindicações era justamente, né, essa proposta, além de outras também muito significativas, né, para pessoas trans. E aí, pensando nisso e pensando que a gente tem total possibilidade, né, de tornar isso realidade, a gente protocolou esse projeto e se coloca à disposição para protocolar tantos outros que for de demanda da comunidade, né? Porque com certeza traz mais oportunidade, dá visibilidade para uma parcela da população que é tão marginalizada e negligenciada e que precisa desse espaço, precisa desse incentivo, né, desse benefício para conseguir também alavancar a sua vida de alguma maneira. O trabalho dignifica, né? E a gente precisa do trabalho para ter independência, autonomia, enfim. Parabéns pelo projeto, vereadora. Com certeza. Obrigada. Vamos avançando. A senhora tem 2 projetos que tratam sobre racismo, né? Então, o programa de Infância Sem Racismo e outro, a capacitação dos profissionais de educação municipal na promoção da igualdade racial. Então, fala um pouquinho sobre esses projetos, vereadora. Ainda precisamos reforçar a importância de falar disso nas escolas também, né? Com certeza. A gente tem a Lei 10.639, né, que fala do ensino da cultura afro-brasileira e indígena, mas ainda é muito precário, né, o modo como essa lei se desenvolve nas escolas. Então, a gente pensando que faz parte, né, dos professores, da comunidade diretiva, e de todo mundo, na verdade, que compõe a comunidade escolar, ter esse olhar atento, né, pensar em como formular espaços de debate, de educação para a igualdade racial é muito necessário, mas para isso a gente precisa também potencializar essas pessoas, né? A gente precisa capacitar essas pessoas para que elas consigam fazer do ambiente que elas estão trabalhando mais inclusivo, né? Pautado na igualdade e no respeito à diversidade. Então, acho que é de extrema importância, né? A gente dar subsídios para que essas pessoas consigam fazer seu trabalho pensando na diversidade e, no fim, da discriminação racial, né? E pensar a infância sem racismo é a gente também pensar no futuro, né, dessas crianças, porque acaba que é na infância que a gente tem o primeiro contato, né, com a discriminação, é na infância que a gente está se colocando enquanto sujeito no mundo, tendo a nossa percepção sobre nós mesmos, né, e sobre o espaço que a gente está inserido. Então é importante que a gente pense também em maneiras de proteger essa criança e fazer com que outras crianças também não reproduzam racismo. Perfeito, vereadora. Vou avançar nos seus projetos e agora chegamos na pauta da mulher, que também é uma pauta que a senhora defende muito.
Tem um programa que cria o dossiê da mulher santamariense. Eu achei muito interessante esse programa. Ele traz a ideia é trazer dados de políticas públicas relacionadas à questão da violência doméstica. É isso? Isso. Doméstica, patrimonial, enfim. Exato, é a violência contra a mulher, né? Uhum. Não tem como a gente pensar políticas públicas se a gente não tiver dados suficientes para entender qual é de fato o problema. E acho que a ideia do dossiê é justamente isso, né? A gente tem um arcabouço de dados para que assim a gente consiga pensar mais efetivamente que tipo de política a gente pode fazer para proteger essas mulheres e coibir a violência que elas sofrem, independente do espaço e do tipo de violência que é. Vereadora, infelizmente, os índices de feminicídio têm aumentado, então acredito que é muito importante esse seu trabalho de mapear, né, Santa Maria, para saber o que propor, né, para mudar esse cenário. A gente precisa saber quais são essas mulheres, que tipo de violência que elas sofrem, aonde elas sofrem, e aí acho que a partir disso a gente tem um escopo maior para pensar de fato como intervir na realidade dessas mulheres para que a gente consiga de fato proteger elas. Vereadora, seguimos nos seus projetos. A senhora tem uma produção legislativa bem grande agora no primeiro semestre, que vai seguir tramitando ao longo do ano, né? O próximo projeto, ele cria a política municipal de enfrentamento ao racismo na segurança pública. E aí, aqui sim, eu trouxe um dado que a senhora traz no seu projeto, que em 2022, 83% das pessoas mortas por intervenção policial eram negras. É alarmante esse dado. Com certeza. É inadmissível que a gente tenha uma segurança pública que deveria servir para proteger a população mais vulnerável, mas que acaba fazendo justamente o contrário, né? Se a gente for ver a quantidade de jovens que sofrem na mão da polícia, se a gente for ver a quantidade de pessoas que tiveram uma abordagem por parte da polícia totalmente violenta, é alarmante, né? E a gente sabe que, na maioria das vezes, essas pessoas são negras. Então, essa abordagem ela é calcada no racismo estrutural, no racismo institucional, e isso dentro dos espaços de segurança pública precisa ser mudado, né? Essa visão da pessoa negra, do jovem negro, ela precisa ser totalmente modificada, né? Para que a segurança pública ela sirva, de fato, para proteger o cidadão, né? E não para violentar, atacar e coibir cada vez mais. Então, pensar essa capacitação é justamente isso, né? A gente colocar para esses servidores da onde vem esse imaginário social de que pessoas negras são violentas, são marginais e que merecem, de alguma maneira, a violência que sofrem, né, por parte do aparato da polícia, do Estado, e pensar outra maneira de ação, né, por parte desses servidores da segurança pública. Outro projeto, vereadora, que eu acho que é interessante a gente falar aqui, que é o selo da inclusão e equidade para mulheres negras no município. O que seria esse selo? Quem ganharia esse selo, né, caso o projeto seja aprovado? É a gente pensar justamente que as mulheres negras, elas vivem muito na informalidade, né? Que também fazem jornadas extremamente exaustivas de trabalho, né? Então, pensar em espaços, em empresas que consigam acolher melhor essas mulheres, que deem mais oportunidade para essas mulheres negras e elas consigam fazer capacitação, formação, se qualificar e também se introduzir no mercado de trabalho de uma maneira formal, com garantia de direitos e também numa jornada minimamente respeitosa, né, com a vida dessas mulheres negras, para que elas consigam, a partir disso, também terem um outro projeto de vida, né? Que elas consigam ter outra perspectiva do futuro para elas e para suas famílias. Vou mudar um pouco a pauta, que a sua pauta é diversa, mas a senhora tem um projeto que prevê a distribuição de medicamentos gratuitos à base de canabidiol, né? E pode causar certa polêmica, né? Por que a senhora traz esse projeto, né? E esse que é um tema que tem sido discutido bastante aqui na Câmara, o uso da cannabis medicinal, né? E já teve audiência pública, enfim, teve um projeto de lei discutido. O senhor, a sua proposição aqui
traz a distribuição desses medicamentos de forma gratuita. Fala um pouquinho para nós como é que é essa sua ligação, como é que a senhora chega com essa proposta de política pública. A nossa ligação com a pauta, principalmente, se deu por ser uma profissional da saúde, né, enquanto psicóloga, e também pela nossa relação com a ASCAMED, que é a Associação Canábica Medicinal. A gente tem vários dados de muitas doenças, né, como Alzheimer, Parkinson, de ansiedade, espectro autista, entre outras, né, como dores crônicas, que se utilizam do óleo, do medicamento, né, à base de canabidiol, para melhorar os seus sintomas, para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, pensando também que é um medicamento muito caro e essas associações fazem toda a diferença na vida dessas pessoas, pensar que o poder público também possa oferecer esse tipo de tratamento é essencial, né? E essa é a nossa ideia, fazer com que esses medicamentos eles sejam um direito de todo mundo, né, que possui esses diagnósticos. E eu acho que é um projeto polêmico, justamente porque o debate em função da maconha, por exemplo, ele é, por si só, polêmico, né, descriminalização e legalização. Mas não é exatamente isso que a gente está propondo. Embora eu e o pessoal sejamos a favor, não é isso que a gente está propondo nesse momento, né? É justamente a distribuição gratuita desses medicamentos para que as pessoas tenham maior qualidade de vida. E tudo isso é baseado em dados científicos, né? A gente, bem como tu disse, trouxe médicos, a gente também trouxe outros profissionais da área da saúde, a gente escutou pacientes também, né? E que colocaram a diferença que fez na vida deles, né? Então, pensando justamente isso, né? Em como a gente pode utilizar do nosso SUS e o Poder Executivo pode trazer maior dignidade e qualidade de vida para essas pessoas. Vereadora, outro projeto seu prevê a instalação de bebedouros nas praças públicas, enfim, espaços públicos. Essa é uma demanda que chegou até a senhora como? Essa demanda chegou até nós através de alguns assistentes sociais e também da Igreja Anglicana, que recebe, né, no seu espaço pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade. E também, quando a gente pensou esse projeto, a gente estava naquelas ondas de calor extremo, em que a gente precisava muito, né, de hidratação, de sombra, que realmente estava muito difícil, né, a gente tocar o nosso dia a dia pela dificuldade que esse calor extremo nos dava. E a gente pensou que muitas vezes as pessoas que estão passando pela praça, as pessoas que infelizmente só têm aquele espaço para ficar e até mesmo dormir, elas também precisam, né, de água, precisam se hidratar, né, precisam ter isso disponível. E aí foi a partir disso que a gente pensou, já que as praças elas ganham reformas de maneira consecutivas, né, a todo momento são reformadas as praças, são pensados espaços públicos, que esses espaços eles sejam também pensados para aquelas pessoas que precisam e também com equipamentos, né, que precisam se adequar à vida das pessoas. E a questão da água é extremamente necessária para todo mundo. Com certeza, vereadora. Outra pauta que a senhora tem se disposto a discutir e trazer para a comunidade é a questão do plebiscito popular que está acontecendo, em que o seu gabinete está engajado, está levando a urna para alguns lugares, enfim, para que a população possa se manifestar sobre dois temas importantes, né, para o Brasil, que um é a escala de trabalho, a mudança, né, do 6x1, e também a taxação das grandes fortunas. Gostaria que a senhora falasse por que a senhora se engaja nessas duas pautas aí e a importância para a senhora dessas duas pautas. A questão da escala 6x1 é a gente pensar que a nossa vida vai além do trabalho, né? Que a gente precisa de momentos de lazer e de descanso com a nossa família, que a gente não pode viver só para trabalhar, né? Que a gente também precisa pensar uma jornada de trabalho que seja menos exaustiva para a classe trabalhadora, que é quem sustenta esse país de fato, né? Então a gente se coloca totalmente a favor do fim
da escala 6x1, pensando que ela é totalmente predatória, né, para o ser humano. E para a classe trabalhadora como um todo, isso é uma reivindicação histórica, né, do movimento. E a questão da taxação das grandes fortunas é justamente a gente pensar que quem tem mais deve pagar mais. Não somos nós, pessoas pobres, pessoas em situação de vulnerabilidade, que elas têm que arcar, né, com o ônus. Então, a gente pensa que os bilionários, né, que são uma pequena parcela da população e que tem dinheiro pra caramba, tem que pagar mais, né? Tem que sofrer com essa taxação para que justamente a riqueza que eles obtêm a partir da exploração do trabalho, de alguma maneira, reverbere no nosso país e que não sejam as pessoas pobres e da classe trabalhadora que paguem a conta de uma crise que a classe que mais os explora produz. Vereadora, a última pauta que a gente vai tratar agora é sobre transporte público, né? Essa é uma pauta que a senhora defende a tarifa zero. Enfim, como a tarifa zero é viável para o município? A gente tem várias questões em relação a isso, né? Que eu acho que o que a gente mais precisa para definir como a gente poderia fazer a tarifa zero é justamente pensar nas planilhas que a gente tem, né? Que eu acho que a planilha, ela na verdade não é bem transparente. A gente precisa saber dos números exatamente. Mas o município ele já dá um subsídio muito alto, né, para essas empresas que lucram, né, que a gente chama de máfia da TU. Acho que primeiro a gente precisa pensar em colocar essa máfia para fora da nossa cidade e pensar que se o município ele coloca tanto dinheiro, né, que traga isso então para sua total responsabilidade, né? Porque se a gente faz empréstimos, dá tanto subsídio e outras tarifas, né, para fazer com que a tarifa ela se pague e alimente o bolso dos empresários, que esse dinheiro que vá para o bolso dos empresários fique no município e que o poder público assuma a gestão, de fato, né, municipalize esse transporte. Deixaria de ser uma concessão, então. É uma saída. Vereadora, o que nós podemos esperar do seu mandato até o fim do ano, né? Quais são os seus planos? O que a senhora pretende desenvolver aí até o fim do ano? A gente pretende continuar nessa linha combativa, propositiva, com proposta, né? Eu digo sempre que a gente é colocado como tópico, mas a gente tem projetos também para fazer as pautas que a gente coloca darem certo, né? Então, podem esperar, com certeza, muita luta, muito enfrentamento, muita combatividade e que vai continuar sendo um mandato sem rabo preso, que vai apontar aí os problemas de qualquer lado, né? Tanto de quem se coloca como direita ou extrema-direita, até mesmo de quem se coloca no mesmo campo que nós, né? A nossa ideia é justamente colocar o dedo na ferida e fazer com que a população se empodere cada vez mais da política, né? Que encare esse espaço aqui como seu também, que a gente consiga continuar sendo um megafone dos movimentos sociais. Muito obrigada, vereadora. É sempre um prazer conversar com a senhora. Eu acho que a senhora pôde falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que vai desenvolver. Obrigada e desejo sucesso, né, aí na sua carreira política. Muito obrigada. Este foi o programa Mandato em Pauta com a vereadora Alice Carvalho, do PSOL. Você pode rever esse programa no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.